Convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no sermão, no discurso de despedida de Jesus Cristo. Suas palavras finais para os discípulos, momentos antes da sua prisão, morte e ressurreição 3 dias depois. Nós vamos ler capítulo 16 de João, a partir do verso 16 até o versículo 24. João 16, o 16 ao 24. Convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra de Deus, porque ela é a palavra do Deus vivo, é verdadeira, não falha, não erra e poderosa para as nossas vidas. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, e vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, nós em Tua presença louvamos o Teu nome, oramos exaltando ao Senhor, cantamos cânticos de adoração, confessamos os nossos pecados e exultamos na certeza do perdão que é nosso em Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós voltamos a nossa atenção para a Tua palavra. Nós rogamos que o Senhor fale conosco e o Senhor aplique a Sua verdade em nossos corações e assim possamos sair daqui transformados pela Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, tem uma vez no seminário, nós tínhamos capela às terças e quartas-feiras, toda semana, veio um pregador de uma outra cidade, um pastor, era até de uma igreja batista reformada, e ele contou uma história que certa vez um pregador muito famoso, que escreve livros, muito conhecido nos Estados Unidos, foi até a igreja dele e pregou. E após a pregação, ele saiu com uma sensação mais ou menos assim: nossa, como foi boa a pregação, esse pastor fala muito bem, às vezes eu até entendo. Obviamente, ele estava dizendo que a maneira que esse pastor famoso pregava não era tão fácil assim de se compreender, mas pelos seus dons de eloquência e de comunicação, e até mesmo pelo conteúdo das pregações, ele assumia que eram boas, e às vezes ele até conseguia entender. Obviamente, isso num seminário onde estudamos a respeito da pregação, foi uma piada que deu muito sucesso com os alunos, todo mundo riu. Por que que nós rimos? Porque quando nós estudamos a respeito da pregação, e isso é verdade não só para um sermão, mas para qualquer comunicação, qualquer palestra, qualquer discurso que se faça, um dos requisitos mais básicos é que esse discurso, essa palavra, essa palestra, essa pregação,
seja compreendido. Uma comunicação bem-sucedida exige que as pessoas entendam, compreendam. Isso é básico para um comunicador, isso é básico para alguém que faz palestras, para alguém que quer dar discursos, para uma conversa no dia a dia. Você deve falar de uma maneira em que o seu público-alvo entenda o que você está dizendo. Por isso que nós aprendemos, e nem sempre conseguimos colocar em prática, que um sermão, uma pregação deve ser entendível, deve ser com uma linguagem simples para que as pessoas compreendam o que ali está sendo dito. E, obviamente, o modelo principal de pregador que pregava com simplicidade, porém clareza e profundidade, era o próprio Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos nos conta que quando Jesus ia à sinagoga e pregava, as pessoas ficavam espantadas, maravilhadas, tamanha autoridade e a sabedoria de Cristo ao pregar. Cristo carregava multidões atrás dele para ouvir as suas pregações, para ouvir aquilo que Cristo tinha a dizer. Isso é porque Cristo tinha realmente um dom. Ele tinha o dom do Espírito como Filho de Deus, acima de todos os outros pregadores. Não houve pregador melhor e não haverá pregador melhor do que o próprio Jesus Cristo. Porém, no texto que nós lemos, mais uma vez, os discípulos não entendem o que Cristo está dizendo. Será que então isso nega tudo aquilo que eu acabei de dizer sobre a capacidade excepcional de Jesus pregar a palavra? Obviamente que não é isso. Mas então nós nos perguntamos, por que os discípulos não entendem o que Cristo está dizendo? Se você prestou atenção enquanto líamos, há uma confusão muito grande com respeito ao que Jesus quer dizer, ao que Jesus está dizendo para os discípulos aqui. E se você tem prestado atenção em todo o discurso de despedida, você vê que muitas vezes os discípulos não entendem o que Jesus está dizendo. Então nós nos perguntamos mais uma vez, por que será que isso acontece? E a resposta é que isso acontece porque o que Cristo está dizendo aqui é completamente inovador. Não há nada que se compare com o que Jesus está anunciando. É realmente surpreendente e novo para os discípulos e também para todos aqueles que ouviam a pregação de Jesus antes desse discurso. Obviamente, Jesus está falando aqui para os 11 discípulos fiéis. Judas já saiu da sala, já foi colocar em prática o plano da traição, e Cristo então está dando as suas palavras finais para os discípulos. Ele está avisando o que aconteceria, ele está fazendo as promessas que os discípulos não ficariam abandonados, órfãos. Ele está avisando, olha, eu vou, mas eu vou para a casa do Pai, preparar morada para vocês, eu voltarei, eu derramarei o meu Espírito. Sim, vocês passarão por sofrimento e perseguição, é verdade, mas isso é porque me perseguiram e odeiam a mim e a mensagem que eu prego. Então não se assustem, mas tenham coragem, ousadia, tendes bom ânimo, porque eu sou convosco e eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Vocês não ficarão sozinhos. E além de tudo isso, Jesus várias vezes faz a promessa da oração. Aquilo que vocês pedirem, o Pai atenderá, o Pai vos dará tudo o que pedirem em meu nome. E é nesse contexto que Jesus mais uma vez diz, um pouco e não me vereis. E os discípulos não entendem. Os discípulos não entendem não porque Cristo fala difícil ou porque Jesus não falou de uma maneira competente. Eles não entendem porque não há nada como o Evangelho. Não há nada como o Evangelho que transforma a tristeza em alegria eterna e nos dá o privilégio da oração. Não há nada, os discípulos não tinham categoria para compreender a mensagem que Cristo estava dizendo. Não há nada como o Evangelho que transforma a tristeza em alegria eterna e nos dá o privilégio da oração. Veja, em primeiro lugar, não há nada como o Evangelho, dos versos 16 ao versículo 18.
Jesus, no meio do seu discurso, diz: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Os discípulos então não entendem essa afirmação e eles se questionam sobre toda essa afirmação, mas principalmente sobre o termo um pouco. Eles não entendem o que isso significa. Não só os discípulos naquele instante ficaram confusos, mas estudiosos e comentaristas da palavra de Deus têm discordado a respeito da interpretação dessa expressão durante 2000 anos. Os discípulos não conseguiam compreender adequadamente essa expressão, um pouco e não mais me vereis. O que significa um pouco e não mais me vereis? Existem algumas interpretações comuns. Primeiro, alguns dizem que aqui Cristo está se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Um pouco, a morte dele estava próxima, não mais os discípulos o veriam. E mais um pouco, um período de tempo, e Jesus ressuscitaria, os discípulos então o veriam novamente. Existem outros que dizem que, na verdade, Cristo não está se referindo somente à sua morte e ressurreição, mas à sua assunção aos céus e à sua volta no fim dos tempos. E aqui eles dizem um pouco, não significa literalmente um período pequeno de tempo, mas como a palavra de Deus nos ensina, o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para o Senhor são como 1000 anos para nós. Obviamente isso não é uma escala de transformação, mas nos ensina a respeito da soberania e da superioridade de Deus com relação até mesmo ao tempo. Então esses autores defendem, Cristo está dizendo, um pouco e não mais me vereis, porque eu vou ser elevado aos céus. Um pouco mais e me vereis novamente, porque eu retornarei para buscar aqueles que pertencem a mim. E existem então uma outra interpretação que diz que Cristo está se referindo à sua ascensão aos céus e ao derramamento do Espírito, porque com o Espírito, mesmo que nós não vemos a Cristo com os nossos olhos físicos, nós temos o Espírito de Jesus habitando em nós e temos união e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, um pouco e não mais me vereis, Cristo é assunto aos céus, porém Ele derrama o Espírito e assim nós temos essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E existe ainda uma outra possibilidade que pega tudo isso e fala que é um pouco de cada, que Cristo aqui está se referindo a essas diferentes possíveis interpretações. Considerando o contexto, considerando tudo que Cristo já disse até agora, nós concordamos que Jesus está se referindo à sua morte e ressurreição. Por quê? Por conta de como Cristo vai explicar a confusão dos discípulos em alguns versículos, considerando também tudo aquilo que Jesus já havia dito até agora. Jesus está dizendo, olha, um pouco e não mais me vereis, porque eu irei morrer na cruz. Mais um pouco e me vereis novamente, porque eu ressuscitarei, vencerei a morte. Mesmo entendendo isso, nós não podemos negar que, e mesmo que você tenha uma interpretação diferente, tudo bem, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: o que Cristo está dizendo causou confusão aos discípulos. Por quê? Porque não há nada como o Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui, um pouco e me vereis, seja a sua ressurreição e volta no fim dos tempos, ou morte e ressurreição, como nós cremos que é, não havia nada parecido com isso na mente dos discípulos, não havia nada parecido com isso nas religiões daquela época, e meus irmãos, eu posso afirmar com toda confiança de que não há nada parecido com isso nem nos dias de hoje. Não existe nada como o Evangelho. A confusão dos discípulos, de certo modo, era natural, porque eles não tinham nada ao que relacionar a informação que eles estavam recebendo. É a mesma coisa, talvez você se lembre, quando você aprendeu matemática e você descobriu que existem os números negativos. Aquilo transformou
a sua maneira de entender as coisas, de entender até mesmo a lógica. E a primeira vez talvez tenha sido muito difícil para você compreender essa verdade matemática. Por quê? Porque você vivia em um contexto onde não se existia nada antes do zero. Não se existia valores negativos. As suas contas matemáticas sempre davam certo. 7 menos 2 é 5. E se alguém colocasse 2 menos 5, você não tinha esse tipo de exercício para fazer. O que eu estou querendo dizer é, quando você adquiriu uma nova informação, que você não tinha uma outra maneira de relacionar, aquilo foi difícil para se compreender. Para os discípulos, o que Jesus está dizendo era difícil de se compreender. Para mim e para você, o que Jesus diz é difícil de compreender. Por quê? Porque não há nada como o Evangelho. Preste atenção, existem várias religiões, existem várias culturas e filosofias, algumas que até mesmo usam o próprio Jesus. Porém, todas elas te dão ou um código moral, uma lista de coisas que você tem que fazer para se salvar, ou te dão uma maneira de se elevar e se tornar uma pessoa superior, ou coisas do tipo. Somente o cristianismo, somente o Evangelho de Jesus Cristo te dá um Deus que criou todas as coisas e que quando você virou as costas para esse Deus, deu o próprio Filho, se entregou, o próprio Deus se tornou homem, veio ao mundo, viveu uma vida no meio de outros homens, cumpriu com toda a justiça, morreu para que nós tivéssemos vida. O cristianismo não te dá um código moral, uma lista de coisas, faça isso e se salva. O cristianismo não é algo que vai te iluminar e te fazer ser uma pessoa superior, não é algo que vai te transformar em um ser mais espiritual da maneira que o mundo entende. O cristianismo te dá o Salvador, o próprio Deus, vindo ao mundo, se tornando homem e morrendo para salvar outros homens. Não há nada como o Evangelho. Não há nada como o cristianismo, como a oferta da salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos primeiro tomar cuidado com a maneira em que julgamos os discípulos. Nossa, como eram burros e não entendiam o que Jesus está dizendo. Eu, com a ajuda de 5 Bíblias de estudos e 30 comentários e 25 artigos, consigo entender perfeitamente. Os discípulos não conseguiam porque eles eram pessoas incapazes. Isso não é verdade. O Evangelho surpreende, o Evangelho ele inova, o Evangelho ele não tem nada com o qual pode ser comparado. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião, somente a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós devemos nos perguntar se nós já entendemos este Evangelho, se nós já nos entregamos nas mãos de Cristo Jesus. Novamente, não é uma lista de coisas. Seja membro da igreja, participe do culto, obedeça o pastor, chame o pastor para comer um churrasco na sua casa. Não é isso, nada disso vai te salvar. Somente a fé em Cristo Jesus, porque quem salva é Deus, através do que Jesus Cristo fez. Somente Ele. Nada mais. As suas ações, a sua família, a sua igreja não te salva. Cristo Jesus veio ao mundo para te dar salvação. Não há nada como o Evangelho, não há nada que se compara com isso. Você crê em Cristo Jesus como o Salvador da sua vida? Se isso é verdade, você deve nunca se cansar de se maravilhar com o Evangelho. Mais uma vez, nada se compara. Não existe nenhuma filosofia, nenhuma religião, não existe nenhum modo de viver que chega perto de se comparar com a gloriosa oferta do Evangelho em Cristo Jesus. Não há nada tão maravilhoso, não há nada tão incomparável, não há nada tão magnífico quanto o Evangelho. O fato de que Deus se tornou homem, o fato de que Deus entregou o próprio Filho para salvar pecadores como eu e você. O fato de que mesmo nós tendo os olhos fechados e o coração endurecido e odiando a Deus, Ele ainda quebrantou os nossos corações, lançou fora os nossos corações de pedra e nos deu corações de carne, capazes de ver e aceitar a Cristo Jesus.
Do começo ao fim é Deus quem salva. Do começo ao fim é Cristo quem salva. O próprio Deus veio ao mundo. Ele não te deu uma lista de regras para se salvar. Ele não te deu um modo de viver para que você se eleve a um novo patamar. Ele se entregou por você. O cristianismo te oferece Cristo Jesus e a salvação que Ele conquistou. Nunca se canse de se maravilhar com isso. Uma outra forma de se falar isso é: não trate o Evangelho como apenas mais um presente. Não trate o Evangelho como apenas mais uma coisa que você tem, mais um conhecimento que você adquiriu. Não trate a igreja e a adoração a Deus como simplesmente algo que você faz para continuar com a sua vida. Lembre-se do que o Evangelho realmente significa: salvação em Jesus Cristo, vida eterna em Jesus Cristo, vida em abundância em Jesus Cristo. Não há nada como o Evangelho. Talvez você se lembre a última vez que você ganhou um presente, ou seu filho, seu sobrinho, uma criança que você tem intimidade, ganhou um presente e ela esperava por esse presente por muito tempo. Essa criança, então, provavelmente carregou esse presente o dia inteiro com ela, dormiu ao lado do presente, não deixou você relar por muito tempo no presente, ela cuida e zela, porque aquilo é o que ela tem de mais precioso. Com o tempo, esse mesmo presente está jogado no chão, já não tem mais espaço na cama para ele, para a criança ir para o presente. E quando ele ganha outro, ele substitui, e assim a vida vai passando. Meus irmãos, o Evangelho para nós nunca pode se tornar só mais um presente, só mais uma bênção. Nunca pode ser algo secundário ou algo que nós nos acostumamos e tratamos com leveza. Lembre-se, não há nada como o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus. É a melhor notícia que você pode receber. É o seu tesouro mais precioso. Como Jesus ensinou nas parábolas, quando a pessoa encontrou aquele tesouro, vendeu tudo o que tinha para ficar somente com aquela preciosidade. Essa deve ser a nossa atitude diante do Evangelho, hoje e todos os dias. Não se canse de se maravilhar, porque não há nada como o Evangelho. A confusão dos discípulos é compreensível, porque eles não tinham categorias para identificar, para compreender o que Jesus estava dizendo. Mas não há nada como o Evangelho, não somente pelo que Cristo está dizendo, mas também por aquilo que o Evangelho faz, porque o Evangelho transforma a tristeza em alegria. Jesus percebe a confusão dos discípulos, no versículo 19, e então ele responde, ele explica para os discípulos. E ele diz: olha, vocês irão chorar e lamentar. Essa expressão é uma expressão utilizada para descrever o luto de uma pessoa quando alguém morre. Mais um motivo pelo qual interpretamos um pouco como a morte e ressurreição de Cristo, como já dissemos alguns instantes atrás. Mas Jesus, percebendo a confusão dos discípulos, responde e diz: vocês irão chorar e lamentar, e enquanto isso o mundo irá se alegrar, porque o mundo acha que venceu, o mundo irá entender que eu fui derrotado, que a minha vida se encerrou e eu não mais estarei no meio deles condenando o pecado deles, não mais estarei no meio deles os chamando ao arrependimento como estava. O mundo se alegrará, o diabo se alegrará na minha morte, e vocês chorarão e lamentarão, mas vocês vão me ver de novo, e a sua tristeza se tornará em alegria. Eu vou vencer a morte, é o que Jesus está dizendo. E ele continua no versículo 21, depois de explicar, depois de ensinar os discípulos, de tentar resolver a confusão, ele dá uma ilustração, um exemplo comum para o tempo dos discípulos. Ele diz: olha, a mulher, quando está para dar à luz, ela tem dores e se entristece por causa da tribulação, do sofrimento que ela está passando. Porém, a criança nasce e toda aquela dor, todo aquele sofrimento se torna em alegria. Assim será com vocês. Jesus, então, no versículo 22, aplica para eles: olha, é exatamente isso que vai acontecer com vocês. Vocês estarão chorando, lamentando, sofrendo, mas eu vou ressuscitar, eu vencerei a morte. Vocês vão me ver novamente e a sua tristeza se tornará em alegria. E essa alegria, a alegria que vem de Cristo Jesus vencendo a morte, ninguém poderá
tirar de vocês. O Evangelho transforma lágrimas em riso. Não há nada como o Evangelho. Ele transforma todas as lágrimas em alegria eterna. O que Cristo está dizendo é que a dor da mulher era verdadeira. Durante o parto, ela sofre. O nascimento não elimina a dor que ela sofreu, não anula ou não a faz perceber que era apenas uma ilusão. Não, é uma dor verdadeira e real. Porém, o que acontece após o nascimento é que a alegria que vem do nascimento de um filho supera de tal modo a tristeza e a dor que ela sofreu, que ela passa até mesmo a olhar para aquele dia com uma nova perspectiva. Se você perguntar para qualquer mãe, nenhuma mãe vai dizer que o pior dia da vida dela foi o dia do nascimento do filho. Talvez tenha sido a maior dor que ela já sofreu. Talvez tenha sido o dia que ela mais sofreu fisicamente. Porém, é o dia mais feliz da vida dessa mulher. Por quê? Porque a tristeza, a dor foi transformada em alegria no nascimento. E é exatamente isso que Cristo faz em sua morte e ressurreição. Preste atenção, irmãos, a cruz é símbolo de vergonha, a cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de maldição. Mas para nós, a cruz significa vida, vitória, vida em abundância, vida eterna, comunhão com Deus, paz com Deus e paz de Deus. Jesus transforma a dor em alegria. Jesus morreu e venceu a morte para que as nossas lágrimas fossem transformadas em alegria. Isso se aplica em nossas vidas de várias maneiras. Várias maneiras. Primeiro, você pode comparar a sua vida antes e depois de conhecer a Cristo. Antes e depois de entender o que Cristo fez na cruz. Antes de conhecer a Cristo, a sua vida era simplesmente desperdício. Tudo que você fazia era em vão e uma ofensa a Deus. Os seus dias não tinham valor. E mesmo que você não percebesse, hoje você olha para trás e você sabe que isso é verdade. E se você não está em Cristo ainda, você sabe que no fundo isso é verdade. Você tem consciência de que há um vazio em seu coração e esse vazio nada consegue preencher. Você acorda e vai dormir. E no fundo você sabe que foi mais um dia desperdiçado e em vão. Porém você conhece a Cristo e a sua vida então é transformada e agora você tem objetivo, você tem um motivo de vida, você tem a plenitude da vida. Jesus Cristo transformou toda a sua vida de sofrimento e lágrima em alegria. Mas não somente na sua conversão, naquilo que nós esperamos na volta de Cristo. Nós estamos no mundo e o mundo é cheio de sofrimento e dor. Todo cristão passa por momentos de lágrimas, momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de tribulações. Isso é verdade, Jesus não está negando a dor. Novamente, a mulher não tem a sua dor anulada, mas ela é transformada em riso. A dor do crente aqui neste mundo, ela não é anulada. Você vir para a igreja não vai fazer com que o seu sofrimento seja menor ou com que você sinta menos dor. Você seguir a Cristo e obedecer a Cristo não vai eliminar os problemas magicamente. Essa história de que se você vir e dar o seu dízimo, os seus problemas financeiros vão acabar é mentira. Essa história de que se você vir e dar o seu dízimo e a sua saúde vai ser restabelecida não é bíblico. Não caia nessa. Mas o que acontece é que em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz, a sua crise financeira não é tão desesperadora. A sua crise de saúde não te derruba, não te acaba, porque Cristo transformou as suas lágrimas em alegria. E Ele vai vir, e quando Ele voltar, Ele mesmo vai enxugar as suas lágrimas. E ali você receberá a alegria que ninguém tira, a alegria eterna, a paz perfeita e gloriosa na presença de Deus. O próprio Cristo Jesus, através da obra dele na cruz, vai enxugar as suas lágrimas, curar as suas feridas e te dar a vida plena com Deus. Isso pelo que ele fez na cruz. Irmãos, a cruz deve então transformar a maneira em que enfrentamos o mundo e enfrentamos as dores.
Uma maneira prática de se entender isso e quem diz isso é J.C. Ryle, um autor que eu já mencionei algumas vezes. Ele diz assim, olha, os cristãos não foram chamados para uma vida de melancolia, vitimismo e constante clamor, tenha dó de mim, autopiedade. Isso não é cristianismo. Porque o cristão conhece a Cristo e conhece o que Cristo fez. E ali na cruz, aquilo que causava o nosso sofrimento, o nosso pecado, ali na cruz, aquilo que nós merecemos, a justiça de Deus, a ira de Deus, foi retirada de nós. Ali na cruz, o maior símbolo de morte, a própria cruz, se torna um símbolo de vida e vitória. Ali nós recebemos a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. A cruz deve transformar a maneira em que nós enfrentamos as nossas lutas. Novamente, não estou prometendo aqui uma vida sem lutas. Queria eu poder fazer essa promessa só quando Cristo voltar. Enquanto isso não acontecer, somos chamados para enfrentar as tribulações. Como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Cristo sobre o mundo acontece ali na cruz. A cruz, então, deve ser aquilo que te faz olhar para o mundo com alegria. Como posso, pastor, olhar para o mundo da maneira em que está com alegria? Porque o mundo foi derrotado por Cristo Jesus ali na cruz. Como posso, pastor, enfrentar as dores com alegria? Porque Cristo Jesus retirou o agulhão da ira de Deus do seu sofrimento. Porque Ele passou por toda a dor, todo o sofrimento no seu lugar para te dar vida eterna. E essa vida eterna acontecerá quando Ele voltar. Sim, é verdade, mas já acontece no seu coração todos os dias, porque Ele está com você. Você nunca está sozinho, você nunca está desesperado. Aquilo que te condenava foi retirado, a vergonha que te deixava escondido foi retirado dos seus ombros. O peso que te deixava para baixo e te fazia se arrastar durante a sua vida foi retirado dos seus ombros. Tudo isso na cruz. Um cristão melancólico deve ser uma contradição. Porque um cristão é uma pessoa que entende que o seu maior problema já foi resolvido. Todos os outros não se comparam com o que Cristo fez ali na cruz. Que você possa, durante essa semana, enfrentar as lutas, olhando para as lutas sob a perspectiva da cruz, sobre aquilo que Jesus fez, transformando a sua tristeza em alegria. Nós devemos viver impactados pelo efeito da cruz de Cristo. A dor do parto é real, mas as lágrimas são transformadas em riso com o nascimento. As nossas lágrimas foram transformadas na cruz de Cristo. Devemos viver como aqueles que tiveram as lágrimas transformadas em alegria permanente pelo que Jesus fez na cruz. Mas nós vemos, em terceiro e último lugar, que o Evangelho, não há nada como o Evangelho, porque ele nos dá o privilégio da oração. E mais uma vez, Cristo coloca a oração no meio do seu discurso. No versículo 23 e 24, ele diz, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Evangelho, ele é incomparável, porque o próprio Deus, na pessoa do Filho, veio ao mundo para te salvar. O Evangelho, ele é incomparável, não há nada como o Evangelho, porque ele transforma toda lágrima em alegria permanente. E o Evangelho, ele é incomparável, não há nada como o Evangelho, porque ele te dá o privilégio da oração. Preste atenção bem nisso. A oração significa que o Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano, ouve quando você, pecador, miserável, limitado, preguiçoso e falho, se coloca diante dele. Quando uma criança de 3 anos fecha os olhos e diz, Papai do céu, cuida de mim hoje à noite porque eu estou com medo, essa criança está rogando ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o privilégio da oração.
Essa oração não é uma palavra vazia e ela não fica perdida no espaço, ela chega diante do próprio Deus. Quando nos colocamos diante dele no nome de Jesus, ele nos escuta, ele nos atende. A oração é o maior privilégio que nós temos nessa vida. A oração, ela flui do que Cristo fez por nós na cruz. Por isso que Cristo diz: pedirei, até agora nada tem despedido em meu nome, porque ele ainda não foi para a cruz. Mas nós temos o privilégio de viver depois da obra de Cristo consumada. Ele já foi, ele já nos deu esse acesso ousado e maravilhoso e permanente ao Pai. A pergunta para mim e para você é: nós temos feito uso dessa oração? Você tem feito uso desse privilégio? Não é só um privilégio, é um dever. Jesus disse: pedi e recebereis. Jesus exorta os discípulos a pedirem, é um mandamento. Faz parte da vida cristã, é como um ser vivo respirar, um cristão deve orar. É natural, é básico, é fundamental. Você tem orado? Você tem cumprido com esse dever? Você tem dedicado tempo para a oração? Você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para orar. É o seu dever. É um privilégio. E um privilégio que foi comprado com um valor muito caro. O sangue de Cristo Jesus. Você está pegando esse presente, esse tesouro maravilhoso que é o privilégio da oração, e deixando no fundo do seu quintal, empoeirando, tomando chuva, sendo abrigo para sujeira e coisas do tipo. Quando na verdade você deveria usar e usar e usar desse privilégio. A oração é um privilégio que o Evangelho nos dá. A oração é um dever que Cristo nos chama a fazer. A oração é aquilo que vai nos fazer ter uma alegria completa. É como Jesus encerra esse versículo: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você tem sido triste? A sua vida tem sido difícil? Você lê esses textos e talvez você se pergunta: mas como que pode? Eu creio em Cristo, eu amo ao Senhor Jesus, mas eu não experimento dessa paz, eu não experimento dessa alegria, eu não experimento, as minhas lágrimas não são transformadas em riso, em alegria. Por quê? E eu te pergunto: você tem orado? Você tem pedido para Deus colocar em prática, para Deus cumprir essas promessas? Se você tem orado, como você tem orado? Talvez você feche os olhos e diga: Senhor, me dê uma promoção, Senhor, me dê mais dinheiro, Senhor, me dê uma família melhor, Senhor, me faça emagrecer, Senhor, me dê condição para fazer churrasco todo dia, e isso e aquilo. Não há nada de errado em pedir coisas, em querer que Deus nos dê bênçãos. Mas, meus irmãos, o que Cristo promete não é um carro novo, não é uma promoção, não é uma vida sem doença, mas é uma vida com uma alegria completa. A sua oração, então, deve ser: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas por causa do que Cristo fez na cruz, o Senhor me prometeu uma vida alegre e uma alegria completa. Complete a minha alegria. Faça a sua vontade acontecer na minha vida, na vida da minha família. Transforma o meu coração para querer usar mais e mais o privilégio da oração, para servir no reino, para ser bênção onde eu estiver. Senhor, complete a minha alegria. Essa deve ser a sua oração. Porque às vezes, irmãos, o carro novo que você pede vai ser o motivo da sua infelicidade. E Deus sabe disso, por isso Ele não te dá. Às vezes, irmãos, se você não tivesse aquela doença na sua família, você não oraria. Você estaria longe de Deus. Por isso que Ele não tira, porque Ele quer você perto dEle. E, irmãos, é melhor ter todas as doenças e nem o dinheiro perto de Deus, do que a vida mais saudável e todas as riquezas do mundo longe de Deus. Porque se isso não fosse verdade, rico não teria depressão,
Pessoa saudável não ficaria triste. As coisas temporárias dessa vida são presentes de Deus para nós, mas elas não são a nossa alegria. Só o próprio Deus é a nossa alegria. Só o que Cristo fez na cruz completa a nossa alegria. Por isso eu te convido, participe das reuniões de oração. Venha, ore junto com os seus irmãos, conheça melhor os seus irmãos em Cristo através das reuniões. Nessa última reunião, sexta-feira, nós tivemos a alegria de ouvir uma irmã orando e agradecendo a Deus pelas bênçãos num caso de doença em sua família. E aquilo me emocionou porque eu pensei, olha só que privilégio eu tenho de ouvir um irmão em Cristo louvando a Deus. Porque as orações que nós estávamos fazendo aqui há alguns meses foram atendidas. Como eu gostaria que todos os meus irmãos tivessem essa chance. Você tem. Faça uso do privilégio da oração. Meus irmãos, não há nada como o Evangelho. O Evangelho é único. É a salvação em Cristo Jesus. Era difícil para os discípulos compreender, mas na verdade não é tão complicado assim, é simples. Significa que existe um caminho para a salvação, e é Jesus Cristo. Venha até Ele, e você vai encontrar salvação, o Salvador, alegria, conforto, paz e o próprio Deus. Vamos orar.